Esther enviou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejue por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Esther. Amém? Os irmãos podem se assentar. Vamos meditar aqui. Nós vamos nos identificar com essa serva do Deus Altíssimo. Irmãos, nós não somos pessoas aleatórias, pessoas que estamos aqui por acaso. Um dia eu tive vontade de entrar ali, de entrar. Não, nós somos pessoas que fomos chamados e escolhidos por Deus. Diz a palavra de Deus que antes da fundação do mundo, Deus já nos escolheu. Se a gente poder ler a Bíblia toda, nós vamos ver que Deus, Ele é um Deus de plano, um Deus de propósito, um Deus que antes mesmo que a gente pensasse em chegar à presença dEle, Ele já tinha nos separado para Ele. Então nunca pense que você está aqui sem propósito, que a sua família não precisa de você, não precisa das suas orações, não precisa do seu clamor. Nós estamos aqui, nós vamos entender aqui o que acontece se a gente não assumir o propósito de Deus na nossa vida. Amém? Olha, irmãos, nós temos um inimigo, um arqui-inimigo. Nós temos um inimigo que chama Satanás. Ele é inimigo do povo de Deus porque ele é inimigo de Deus. A palavra de Deus diz que não existe comunhão de luz com as trevas. Não existe como a luz ficar misturada com as trevas, porque onde a luz, as trevas não permanecem. E esse inimigo, ele não brinca de inimigo. Em todas as épocas, desde que Deus, antes da fundação do mundo, Deus já sabia de todas as coisas, porque Ele é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Deus nunca é pego de surpresa. Então, desde que Deus criou o homem, automaticamente o inimigo criou um ódio do homem, ser humano. Mas só que Deus, Ele já prevaleceu sobre o inimigo. Ele já venceu todos os planos de Deus. A palavra de Deus diz lá no livro de Jó que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Lá está no livro de Jó. Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Às vezes nós que estamos nessa dimensão humana, nós chegamos às vezes a pensar que os planos de Deus foram frustrados na nossa vida, porque a gente é humano. É por isso que nós precisamos ficar atentos, ficar ligados no reino de Deus. Nós precisamos entender, como eu falei, nós não estamos aqui por acaso, nós estamos pertencendo ao reino. Nós estamos pertencendo a um reino. A partir do momento em que o Senhor nos chamou, nos nomeou e nós aceitamos entrar para esse reino, nós temos uma cobertura celestial, nós temos um exército celestial com Deus soberano, e Ele peleja por nós e Ele nunca chega atrasado. Os planos dele nunca são frustrados, e a cada dia que nós conhecemos o Senhor, nós vamos conhecer mais da profundeza dele. Então aqui, após o exílio babilônico, outros reinos, porque o maior de todos os impérios que já existiu foi o Império Babilônico, e ele destruiu Jerusalém, destruiu o palácio de Davi, destruiu o templo construído por Salomão. Ele destruiu a cidade de Jerusalém, ele destituiu, deixou Jerusalém, ele mandou destruir tudo. O Império Babilônico destruiu tudo e levou todo o povo de Israel
E ali naquele período ainda tinha muita gente que tinha já voltado, né, para Jerusalém, mas tinha muito judeu ainda exilado nesse pedaço por aquele mundo conhecido da época. E o inimigo, ele criou uma estratégia para destruir o povo de Deus, como ele tem estratégias para nos destruir, para destruir a nossa família. Nós vamos aprender aqui o legado de Esther, como nós fazemos para que o inimigo não veja a nossa família, não toque na nossa família seja protegida pelo Senhor. Nós vemos aqui uma coisa interessante, são 3 coisas que nós vamos observar. Primeiro, que Deus, Ele escolheu essa Esther, essa moça. Ela era uma moça simples, e ela, para início de conversa, ela era uma judia que tinha perdido o pai e a mãe. Ela foi criada pelo primo dela, Mardoqueu, que nós vamos ver que ele aparece no livro de Esther, ele é uma figura importante. Então você pode ver que, humanamente falando, Esther era uma mulher o quê? Improvável. Improvável para o ser humano. Se você perguntasse para qualquer pessoa importante daquela cidade de Suzano, eles não queriam escolher Esther para nada, porque ela era tranquila, uma moça caseira, uma moça obediente ao filho dela, que ela considerava como pai, criou, e ela não tinha muita expressão. Por isso que eu falo para vocês, nós somos muito importantes. Deus, Ele nos vê. O homem não, às vezes não nos vê, não nos valoriza, mas Deus, Ele viu aquela mocinha lá naquela casa, aquela mocinha temente a Deus. Era muito linda fisicamente, mas não foi por isso, só por isso que Deus escolheu, né? E não foi. Aí talvez Esther pensava assim: quem vai ser da minha vida? Não tenho pai, não tenho mãe, mas Deus escolheu ela. Por quê? Porque quando houve uma oportunidade no reino do Assuero, o rei da Pérsia,
Quando o tempo foi passando, logo um inimigo do povo de Deus se levantou dentro daquele palácio. Era um homem muito influente, chamado Amã. Vou resumir bastante porque vocês vão ler a história em casa. E aquele homem conspirou para exterminar o povo judeu. Esther era judia, mas ela não tinha contado para o marido dela, o rei Assuero, porque foi uma instrução do Mardoqueu, do tio dela. E não era para ela contar que era judia. Então, quando ela ficou sabendo que Amã tinha conspirado, tinha convencido o rei de exterminar os judeus, porque ele disse assim: aqui nessa fortaleza, aqui nesse seu reino, tem um povo diferente, tem um povo que não obedece a nós, não obedece a nossas leis, não se curvam diante de nós, e esse povo, rei, ele vai se surgir contra você, porque esse povo é um povo tal de judeu aí, e nós precisamos aniquilar eles. Aí ele baixou aquele decreto que nós vimos no início, que era para morrer em um só dia todos os homens, as mulheres, os idosos, as crianças, as famílias. Não era para sobrar nem um bebezinho. O judeu está aqui, o que nós vemos aqui no capítulo 3, né? Que era para matar todos em um só dia e todos os bens daquelas famílias. Olha como o diabo ele é nojento, ele é furioso. Ele entrou naquele homem porque era para matar, e todos os bens eram para ser entregue para as pessoas que matassem o povo judeu. Quem era que naquele reino não ia querer ficar rico, receber os bens dos judeus? Porque onde os judeus, o povo de Deus, estão, aquele reino prospera. Onde eles põem a mão, até os dias de hoje, eles prosperam, porque Deus escolheu eles para ser o povo dele. E nós também somos povo de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, quem é que queria matar? E apareceu um monte de pessoas para matar. E aí, o Mardoqueu de Esther ficou indignado. E a Esther não sabia daquela conspiração. Aí, o Mardoqueu ficou muito triste e começou a se humilhar com um pano de saco de cinza e muito. Ele demonstrou toda a tristeza. Esther, quando viu, falou: o que o meu pai está fazendo daquela forma? Por que ele não está bem vestido? Mandou perguntar para ele. Ele disse: vai, diga para Esther o que está acontecendo aqui nesse reino. Porque a bichinha, coitada, ficava lá dentro, né, no palácio, só se embelezando, bonita e cheirosa, não sabia o que tinha acontecido lá de fora. Mas Mardoqueu mandou falar para ele: olha, você tem que tomar uma posição. Esse legado de Esther, quando ela ficou sabendo da conspiração, ela poderia ter falado assim: mas você vai me atingir? Eu sou rainha, meu marido me ama, faz tudo por mim, não vou me arriscar. Mas não, naquele momento que ela ficou muito assustada, o Mardoqueu falou assim: você vai ter que se posicionar agora. Agora é a hora, é o motivo pelo qual o Senhor te pôs aqui dentro desse palácio. É o motivo pelo qual o Senhor nos chamou, para nós tomarmos uma atitude, nós nos posicionarmos diante do reino de Deus para derrotar as trevas que vêm para aniquilar a igreja. Então, ele disse assim: Esther, foi justamente para essa hora. Está aqui escrito. Ele falou assim: foi para essa hora que Deus fez isso. Colocou você aí como rainha. É agora que vai acontecer o mover de Deus, o agir de Deus. E ela pensou assim: é uma obra tão grande, é uma guerra tão grande. Eu sou de Deus e a guerra é do inimigo. Ela pensou assim: eu sozinha não vou conseguir, porque
Porque o jejum ele vem para demonstrar humilhação e impotência diante da guerra, diante de Deus, diante dos homens. E ali aquele povo pensou assim: é jejuar ou morrer? Qual que é mais melhor? Passar 3 dias depois com fome, porque não podia comer nem beber, porque estava jejuando em favor de Esther, porque ela ia botar a cara para sofrer lá diante do rei. Aí eles pensavam: qual que é melhor? Melhor a gente jejuar, porque ele já sabia que quando o inimigo vem para derrotar eles deixam eles no pó. Vocês viram quando Hitler, na nossa época, resolveu destruir os judeus? Ele quase exterminou, mas não exterminou porque eles são o povo de Deus. Porque o vencedor daquele povo desistiu, tomando só água de batata e olha lá naqueles campos de extermínio, né? Então, irmãos, nós vimos ali que o povo começou a jejuar. Porque Esther falou assim: as leis aqui são muito rígidas. Se eu me apresentar diante do rei sem ser chamada por ele, pela lei dos persas, ele pode me matar. Não importa se eu for rainha, se eu for quem for, mas eu vou lá, porque eu sou corajosa, eu tenho um povo jejuando por mim, eu tenho um Deus Altíssimo, né, por mim, e eu agora vou. Se eu chegar na presença do rei e ele não me aceitar, não virar o cetro para mim, né? Não me aceitar, não aceitar a minha reivindicação e mandar me matar, se eu perecer, pereci, mas pelo menos eu pereci lutando, né? Se eu morrer, morri. Por quê? Porque eles estavam cheios daquele desejo ardente de se colocar como intercessora, como uma mulher que estava ali na brecha para aquele povo, para a vida dela, para aquele povo, porque é o povo que é o único povo que adorava somente a Deus, os outros todos eram idólatras. Então, através de Esther, do clamor, da intercessão, Deus, ele interceptou aquele desejo de exterminação daquele homem. Foi de uma forma tão miraculosa que o homem, tudo que ele planejou para fazer com o povo de Deus, aconteceu com ele e com a família dele. Tudo que ele planejou mal se voltou contra ele. E nós vimos então que o povo de Deus foi preservado e depois que passou esses edictos cessaram, que aquele Amã foi enforcado, foi morto, todos que conspiravam contra o reino, o povo de Deus se sobressaiu naquele reino. Foi aceito, Esther foi aceita como uma mulher de Deus. Aquele povo começou a glorificar a Deus. Uma coisa maravilhosa que aconteceu naquele reino. O mais legado de Esther que ela providenciou para aquele reino foi que ela trouxe esperança para aquele reino. Ela trouxe uma fé genuína. Ela pôde mostrar para o povo que Deus ainda era com eles, que eles não estavam esquecidos, que eles estavam naquela terra estrangeira, mas que Deus era com eles, que Deus chamou por eles, que Deus dava livramento para eles. E para celebrar esse grande livramento, foi criado até os dias de hoje, se você pesquisar, a festa do Purim, que é um legado que Esther deixou para o lado dos judeus. A festa de Purim, que até hoje os judeus, até o reinado de Esther, não existia essa festa judaica. Mas a partir de Esther, a festa de Purim, que é uma festa onde os judeus se reúnem para louvar a Deus, para glorificar a Deus, para confraternizar as famílias se confraternizarem. É uma festa que até os dias de hoje está começando, foi baixado um
Deus tem feito isso pelo seu povo por nós. Quando Ele enviou Jesus, Ele quebrou toda a maldição que estava sobre as nossas vidas. A palavra de Deus diz que todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus. Mas porque Jesus pagou o preço por nós naquela cruz, nós temos total direito, total acesso ao reino de Deus. As pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, que não conhecem a Deus, eles pensam que Jesus foi derrotado lá na cruz. Porque ele morreu. Foi um mártir que morreu. Fala assim, ele era um profeta que foi derrotado lá naquela cruz. Não. A cruz, por que nós usamos a cruz como símbolo cristão? A cruz vazia é porque quando Jesus foi se entregar para o Pai, ele disse: Pai, está tudo consumado agora. Eu baixei o decreto, assinei. O decreto é do meu povo, que se chama pelo meu nome. Ele é o meu povo, o povo de Deus. Lá em Crônicas 7,14, nós vimos quando Deus falou para Salomão. Deus falou assim, nesse passagem: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos e me buscar, eu ouvirei dos céus. Eu sararei a sua vida, a sua terra, a sua terra. Olha só. Então, por quê? Nos dias de Esther, Deus deu o livramento ao povo judeu, mas em Jesus, não só o povo judeu que é o povo dele, mas nós que somos o povo de Deus através de Jesus. Nós somos um tipo de Israel de Deus. Então, olha só, mas existe, não é assim, não é fácil, porque nós precisamos nos empenhar. Se Esther não tivesse se empenhado, o povo dela tinha cumprido dela. Então, nos dias de hoje, nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos nos empenhar. Porque o Senhor disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o povo de Deus, se a gente ficar quieto e vendo o diabo entrar e saquear a nossa família, a gente fala: meu filho está desviado. Mas Deus vai dar um jeito. Meu filho, meu esposo está com problema. Mas Deus vai dar um jeito dele. A esposa está esquisita. Mas deixa, né? Pelo amor de Deus, irmãos. Nós não podemos conviver com as coisas ruins, porque as coisas ruins que vêm para destruir a nossa família não é plano de Deus. Não é plano de Deus. O Senhor disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome me buscar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu vou ouvir dos céus e vou sarar, eu vou curar. Nós não podemos aceitar o inimigo convivendo dentro da nossa casa. Nós não podemos aceitar o que o inimigo está
como Esther se indignou, de aceitar o propósito de Deus, de lutar. Nós somos lutadores, nós somos guerreiros do Senhor. Olha, homens que estão aqui, a primícia das mulheres, mas homens que estão aqui, o Senhor quer que vocês se levantem dentro da sua casa e comecem a orar e clamar, jejuar e buscar o Senhor. Por você, pelos seus filhos, pela sua esposa. As mulheres precisam se levantar e se posicionarem diante de Deus, diante dos homens, diante do inimigo. Nós precisamos se revoltar contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós somos a boca de Deus, nós somos as mãos de Deus, nós somos os pés de Deus na terra, nós somos a igreja. Esther foi um tipo de Cristo salvando aquele povo. Nós somos um tipo de Cristo salvando as pessoas que precisam de nós. Aí a gente fala assim: ah, mas eu não saio pela rua, eu não faço a obra de Deus. Nós podemos fazer a obra de Deus sendo amoroso com as pessoas, ouvindo as pessoas, orando por elas, compreendendo as pessoas, sentindo a dor delas. Quando a pessoa estiver chorando, nós podemos nos aproximar, dedicar tempo para as pessoas. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que nos últimos tempos o amor ia esfriar, e hoje as pessoas não têm tempo para ouvir, tempo para orar, não tem tempo para falar com ninguém. Às vezes a pessoa está chorando, os irmãos passam, não acontece nada, não pergunta, não se importa, não liga. Irmãos, essa é a verdadeira missão, é a verdadeira obra de Deus, é a gente se preocupar, amar o irmão de verdade, sentir a dor que ele está sentindo. Muitas vezes, vou encerrar agora, mas muitas vezes quando nós vamos orar pelas pessoas, a gente vai se dispõe, né? Porque não é fácil. Quando a gente vai orar para uma pessoa que passou isso, testemunha com os outros pastores, que às vezes a gente sente a dor daquela pessoa. A gente sente aquela riqueza, aquela tristeza. O Espírito Santo fala: interceda por essa vida, clame por essa vida. Quando uma pessoa pedir oração, eu já vi muitas, às vezes as pessoas pedem oração, vou orar por você e não ora. Isso não é a obra de Deus. A obra de Deus é falar para orar e orar mesmo. Falar: vou guerrear com você e guerrear mesmo. Porque nós somos o povo escolhido do Senhor. Amém? Que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida, que nós possamos se desenvolver mais com o reino de Deus. Amém, irmãos? Aplaudir o Senhor, agradecer o Senhor. Eu não perguntei quanto tempo que era, mas a mensagem foi entregue e o Espírito Santo seja glorificado, porque a palavra de Deus diz que ele sempre